Hoje é dia de relembrar o que rolou com alguns dos casais mais marcantes e, pra ser sincero, bem polêmicos de 90 dias pra casar. Teve casal que provou que o amor supera tudo, mas também teve quem se meteu em escândalos, suspeita de golpe e, pior ainda, até tragédia durante as filmagens. Se você ficou pra saber o que aconteceu e que fim levaram os casais de 90 dias pra casar, deixe um eu quero aqui embaixo. Aproveite e já capricha com seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Se você acompanhou 90 dias para casar, provavelmente lembra da Liz Woods. Ela entrou na história por conta de seu relacionamento conturbado com o polêmico Big Ed. A vida dela foi uma verdadeira novela mexicana depois que os dois se conheceram. Tudo começou quando Liz, que era mãe solteira, a dar pistas de um novo romance no Instagram. Ela postava umas fotos misteriosas ao lado de um cara chamado Jason, mas sempre cortava o rosto dele nas imagens. Os seguidores ficaram curiosos, até que ela revelou que conheceu Jason durante uma corrida, e foi ela quem deu o primeiro passo mandando uma mensagem para ele. Quando oficializou o namoro durante o especial de confissões, Ed não perdeu a chance de alfinetar. Com ciúmes, ele soltou que o relacionamento de Liz com Jason não duraria nem 6 meses. Mas adivinha? Liz provou que ele estava errado. Em outubro de 2024, ela e Jason comemoraram um ano juntos, e parece que o amor só cresceu. Em dezembro de 2024, Liz surpreendeu os fãs ao levantar suspeitas de que estava passando por uma batalha contra o câncer. Durante um evento beneficente, ela apareceu visivelmente mais magra, e o povo começou a especular. Foi quando alguém comentou que ela estava fazendo quimioterapia, e Liz curtiu o comentário, deixando todo mundo chocado. Pouco tempo depois, ela confirmou a doença em uma publicação emocionante. Mesmo passando por quimioterapia, Liz conseguiu completar sua primeira maratona em 6 meses. Só que nessa mesma época, começaram uns boatos de que o Jason não estava por perto enquanto Liz fazia o tratamento. Rolou até uma fofoca de que ele estava em San Diego com a mãe do filho dele. Mas Liz fez questão de desmentir tudo. Em uma página de fãs, ela escreveu que isso era mentira e que Jason sempre esteve do lado dela. Hoje, Liz está vivendo uma fase incrível. Ela se mudou para Seattle, continua firme e forte com Jason e está mais focada do que nunca em sua saúde. No Instagram, onde já tem mais de 300 mil seguidores, Liz compartilha seu dia a dia, cheio de corridas e treinos. E não é só brincadeira não, ela já está até competindo em maratonas. Depois de tanta reviravolta, dá pra dizer que Liz virou o jogo e tá vivendo sua melhor fase. Se tem uma coisa que ela mostrou, é que superação é o nome do meio dela. Outro casal que você já deve ter dado de cara no programa é Andrei e Elizabeth. Eles são aquele tipo de dupla que ninguém consegue ignorar, seja por conta das tretas com a família dela ou pelo jeito mandão do Andrei. A história deles é praticamente uma montanha-russa, e é por isso que ainda tem muita gente de olho neles. Tudo começou lá na 5ª temporada do programa, quando Andrei deixou a Moldávia e foi para os Estados Unidos para casar com Elizabeth. Só que nada foi tão simples assim. A família dela já estava de antena ligada, achando que ele só queria o famoso green card. Para piorar, Andrei não fazia questão nenhuma de agradar os sogros, e a família também não facilitava muito. Apesar de toda a desconfiança, eles casaram em dezembro de 2017. Só que o drama estava só começando. Depois do casamento, eles passaram por um perrengue financeiro e foram morar num apartamento emprestado pelo pai da Elizabeth. Elizabeth anunciou que estava grávida, e claro, o pai dela surtou. Ele achava que o casal estava sendo irresponsável, já que nem dinheiro para pagar o aluguel eles tinham. Mas a pequena Eleanor nasceu em janeiro de 2019 e trouxe muita alegria para a família. Mesmo com a chegada da filha, as tretas continuaram. Andrei nunca foi de esconder o que pensa, e muitas vezes acabou soando machista e controlador. Quem não lembra dele mandando a Elizabeth falar menos e ouvir mais durante a viagem para Moldávia? Sem falar nas brigas épicas com o cunhado, que chegaram até a rolar empurrão e troca de socos. Mas, apesar de todas as brigas, eles foram mostrando que estavam dispostos a fazer o casamento dar certo. Em julho de 2024, Andrei finalmente conquistou a tão sonhada cidadania americana. Ele postou a conquista no Instagram, dizendo que estava começando um novo capítulo na vida dele. Hoje, o casal está mais estável. Eles tiveram o segundo filho em outubro de 2022 e vivem postando nas redes sociais momentos felizes em família.
Andrei, que já chegou a ser visto como aproveitador, agora se tornou empreendedor e tem uma agência de marketing digital, sem falar que tá todo fitness, postando fotos no Instagram que já conta com quase 400 mil seguidores. Já Elizabeth tá bombando ainda mais, com quase 900 mil seguidores, sempre compartilhando fotos com os filhos e o marido mostrando que a vida deles está cheia de amor e união. Quem acompanha 90 Dias para Casar já sabe que alguns casais causam mais polêmicas do que outros. E o caso de Brandon e Mary é um desses. Vindo do Oregon, Brandon conheceu Mary, das Filipinas, em um aplicativo de namoro. A conexão entre eles foi quase que instantânea, mas, como em muitos casos, as coisas não foram tão simples assim. O que começou como um relacionamento à distância, com várias chamadas de vídeo que beiravam o absurdo, logo se transformou em um grande desafio. Especialmente quando Brandon decidiu se mudar para as Filipinas e viver ao lado de Mary. Na viagem, ele já teve uma pequena amostra de que as coisas não seriam fáceis, até o casamento nas Filipinas e a chegada da filha. Até então, parecia que finalmente tudo ia se encaixar, mas em 2024, uma história bizarra começou a rolar nas redes sociais e deixou os fãs do casal bem desconfiados, o tal golpe do câncer. Em fevereiro de 2024, o casal fez algo que pegou todo mundo de surpresa. Lançaram uma campanha online para arrecadar dinheiro para o tratamento de câncer de cólon de Mary. Mary, em um post, explicou que estava enfrentando um problema no cólon e que estava muito preocupada com a situação. Ela mencionou que o médico havia falado sobre um possível câncer, o que gerou uma onda de apoio de seus seguidores. Só que aí as coisas começaram a ficar estranhas. O que deixou muita gente desconfiada foi o fato de Mary ter falado de câncer antes mesmo de ter um diagnóstico confirmado. Isso fez muita gente se perguntar se a história era real ou se eles estavam tentando se aproveitar da situação. E a confusão não parou por aí. Mary, em seguida, apareceu pedindo desculpas, dizendo que o médico não havia confirmado o câncer, mas que ela tinha se assustado com o diagnóstico preliminar. Ela até disse que a situação não era tão grave quanto pensava. Mesmo com a desculpa, as suspeitas continuaram. Muitos fãs ainda estavam na dúvida. Será que Mary realmente estava doente ou isso tudo não passava de um golpe? A ideia de que eles estavam tentando enganar as pessoas com uma história de câncer não caiu bem com todo mundo, e os comentários começaram a se espalhar pelas redes sociais. Apesar disso, o casal continua com sua vida. Eles estão juntos, cuidando da filha e parecendo mais tranquilos, longe da bagunça das câmeras de 90 dias para casar. Nos últimos meses, Brandon tem postado vídeos e fotos de momentos simples, como trabalhando e cozinhando para a família, tentando mostrar que a vida dele segue normalmente, sem muitas novidades. Hoje em dia, o Instagram dele está parado desde fevereiro de 2024, mas eles ainda postam no Facebook, onde compartilham com os fãs o crescimento da filha e os desafios da vida a dois. Apesar da confusão, o casal continua recebendo apoio de muitos seguidores, que ainda torcem pelo sucesso deles como pais e como casal. A pergunta que fica é: será que a história do câncer foi só um mal-entendido ou tem algo mais por trás disso tudo? Me diz aí o que você acha. Se tem um casal que conquistou o coração dos fãs de 90 Dias para Casar, é o David e a Sheila. Desde o começo ficou claro que eles tinham uma conexão especial. Imagina só, os dois enfrentando desafios enormes, mas ainda assim construindo uma relação cheia de amor. David, que nasceu surdo, usa a linguagem de sinais americana para se comunicar, enquanto Sheila começou a aprender sinais só para se conectar melhor com ele. Mas nem tudo são flores. Durante as gravações, o conto de fadas dele sofreu um golpe pesado. A mãe da Sheila faleceu de forma inesperada. Foi um baque gigantesco. Sheila estava cheia de planos para o futuro, mas a perda da mãe deixou tudo de ponta cabeça. Segundo o programa, a mãe dela morreu em um acidente doméstico. E isso partiu o coração da participante. Para piorar, a mãe era uma das maiores incentivadoras do relacionamento dela com o David, o que deixou a dor ainda mais profunda. Depois que perdeu a mãe, Sheila pediu ajuda ao David para consertar a casa dela. David foi direto e disse que não tinha muita grana, o que deixou Sheila um pouco sem graça. Mas ela logo deixou claro que não estava com ele por dinheiro, e sim por amor. O sonho da Sheila era casar nas Filipinas, perto da família. Só que eles descobriram que isso poderia atrasar a vinda dela para os Estados Unidos em até 4 anos. Então, decidiram apostar no visto K1, que promete ser mais rápido. Enquanto o visto não sai, Sheila abriu uma lojinha nas Filipinas, e David ajudou nos reparos da casa.
Hoje em dia, Sheila não posta muito nas redes sociais. Ela compartilhou algo na virada do ano, umas mensagens cheias de esperança para 2025, sendo que a última vez que tinha atualizado os fãs foi em setembro de 2024. Ele perdeu a mãe recentemente e está lidando com uma mistura de tristeza e saudade. Nas redes, ele vive postando mensagens emocionantes sobre ela, dizendo que acredita que um dia vão se reencontrar no céu. É de cortar o coração. Mesmo com tantas dificuldades, os fãs seguem na torcida por David e Sheila. Apesar de tudo, muitos acreditam que essas perdas podem acabar unindo ainda mais os dois. Sheila sabe que pode contar com o apoio de David, e ele está fazendo de tudo para trazê-la para os Estados Unidos e realizar o sonho deles de formar uma família. No fim das contas, a história deles é uma prova de que o amor, mesmo em meio à dor, pode ser uma força poderosa. Mas e aí? O que você achou dessas atualizações dos casais de 90 dias para casar? E essa treta de Brandon e Mary? Você acha que eles aplicaram um golpe ou foi só um desespero mesmo? Comenta aqui embaixo. Olha só, se você gostou e ficou até aqui, deixe um FK que depois eu vou lá no seu comentário te agradecer, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.